Aos 23 anos, Verônica só queria escapar da dor. Cansada de viver com medo dentro da própria casa, onde as garrafas vazias de cachaça denunciavam as noites que seu pai passaria fora de si. Ela sonhava com um futuro diferente, mas cada salário que recebia como caixa de supermercado era tomado pelos dedos trêmulos de Antônio, antes mesmo que pudesse guardar para sua liberdade. Ela não entendia por que o pai insistia tanto naquele tal acordo. E quando ela achou que iria visitar um parente distante, desceu e viu os portões imensos daquela mansão. Entendeu que estava sendo deixada, entregue como quem entrega um fardo. Do outro lado do portão, Leonardo. Rico, fechado, com o olhar de quem já desistiu de acreditar nas pessoas. Ele não esperava por ela. Mas no segundo em que seus olhos cruzaram os dela, soube que aquela história não terminaria como as outras. E o final dessa história nem o roteirista mais criativo conseguiria imaginar. Se esse vídeo chegou até você, talvez Deus esteja querendo te lembrar que às vezes os maiores recomeços começam justamente quando tudo parece sem saída. Antes da gente continuar, para seguir ouvindo essa história tão intensa e especial, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Escreve aqui nos comentários seu nome e a cidade de onde está assistindo. Quero te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Por aqui, histórias podem até começar com dor, mas sempre terminam com amor. O apartamento pequeno e úmido no subúrbio do Rio de Janeiro, onde as paredes finas não escondiam as brigas com credores, havia se tornado uma prisão. Nos cantos escuros daquele lugar, Verônica se encolhia, abraçando os livros que eram sua única escapatória, aguardando o momento em que seria livre. Naquela manhã de junho, o sol entrava preguiçoso pelas frestas da janela quebrada quando os gritos começaram novamente. "Você tem uma semana, Antônio. Uma semana!" A voz grave do homem de terno barato ecoava pela sala. "O chefe não aceita mais desculpas. Ou você paga, ou vamos cobrar de outro jeito." Verônica reconheceu Marcelo, o cobrador que vinha com frequência cada vez maior. As dívidas de jogo e bebida de seu pai haviam crescido como erva daninha, sufocando qualquer possibilidade de uma vida normal. "Vou conseguir o dinheiro", Antônio murmurou, a voz arrastada pelo álcool matinal. "Tenho um plano." Escondida atrás da porta de seu quarto, Verônica sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sempre que seu pai mencionava um plano, significava mais problemas, mais dívidas, mais noites em claro temendo o que poderia acontecer. Marcelo soltou uma risada seca. 50 mil, Antônio, e nem um centavo a menos." Quando a porta bateu, Verônica saiu de seu esconderijo, encontrando seu pai sentado no sofá rasgado, a cabeça entre as mãos. Por um momento sentiu pena. Antônio não tinha sido sempre assim. Houve um tempo antes da morte de sua mãe, quando ele sorria, quando trabalhava como motorista e trazia pequenos presentes para casa. Mas aquele homem havia desaparecido junto com o caixão de Dona Clara, 7 anos atrás. "Pai", ela chamou suavemente. "O que vai fazer?" Antônio levantou os olhos, injetados e cansados. Por um instante, Verônica viu algo neles. Vergonha, talvez? Antes que o olhar se endurecesse novamente. "Não se preocupe. Vou resolver isso." Naquela noite, Verônica voltou tarde do trabalho. Havia feito horas extras, como sempre, tentando juntar cada centavo para um dia poder sair daquela vida. Ao entrar no apartamento, encontrou algo inusitado. Seu pai estava sóbrio, barbeado, e vestia a camisa menos amarrotada que possuía. "Onde esteve?" ele perguntou, uma ansiedade estranha em sua voz. "Trabalhando, como sempre." Ela deixou a bolsa gasta no canto, desconfiada. "O que está acontecendo?" "Tenho uma pessoa para você conhecer, um amigo que pode nos ajudar." O coração de Verônica acelerou. "Que tipo de amigo?" Antes que Antônio pudesse responder, batidas firmes soaram na porta. Seu pai ajeitou a camisa com dedos nervosos e foi atender. O homem que entrou parecia deslocado naquele apartamento pequeno e deteriorado. Alto, com ombros largos cobertos por um terno impecavelmente cortado,
Cabelos negros bem aparados e olhos verdes penetrantes que avaliaram o ambiente com um interesse distante, como quem examina uma mercadoria. Leonardo. Antônio cumprimentou com uma submissão que Verônica nunca havia visto antes. Obrigado por vir. Esta é minha filha, Verônica. O homem, Leonardo, voltou seu olhar para ela. Não havia calor naqueles olhos, apenas uma intensidade que a fez recuar instintivamente. Algo primitivo em seu cérebro gritava perigo. Ela é ainda mais bonita do que você descreveu, Leonardo disse, sua voz profunda e controlada. Havia um sotaque sutil de quem frequentava lugares que Verônica só conhecia de filmes. O que está acontecendo? Ela perguntou, olhando do pai para o estranho. Leonardo se aproximou, seus passos medidos. De perto, Verônica podia sentir o perfume caro, ver as abotoaduras douradas em seus punhos, notar a perfeição estudada de cada detalhe. Seu pai me deve dinheiro, senhorita Verônica. Muito dinheiro. Antônio baixou a cabeça, incapaz de olhar nos olhos da filha. Leonardo é dono da rede de restaurantes Albuquerque. Eu fiz alguns trabalhos para ele e peguei dinheiro emprestado. O valor atual da dívida, Leonardo continuou, é considerável, mas seu pai e eu chegamos a um acordo alternativo de pagamento. Foi nesse momento que Verônica entendeu. O olhar fugidio do pai, a presença deste homem poderoso em seu apartamento miserável, a maneira como ele a avaliava, tudo subitamente fez um terrível sentido. Não, ela sussurrou, recuando até que suas costas tocaram a parede. Não pode estar falando sério. Verônica, filha, Antônio implorou, finalmente encontrando coragem para encará-la. É nossa única saída. Eles vão me matar se eu não pagar. Leonardo ofereceu um acordo generoso. Generoso? Sua voz falhou, incrédula. Você está me vendendo e chama isso de generoso? Leonardo observava a cena com expressão impenetrável. Não vejo isso como uma venda, senhorita. Vejo como um arranjo mutuamente benéfico. Você viverá em minha cobertura em Copacabana, terá tudo o que sempre sonhou, e em troca, me acompanhará em eventos sociais. Como uma prostituta de luxo. Ela cuspiu as palavras, lágrimas queimando seus olhos. Algo escureceu no olhar de Leonardo. Não, como minha companheira oficial. A sociedade do Rio me exige uma parceira à altura, e você tem a beleza e a pureza que procuro. A última palavra foi pronunciada de forma diferente, com um tom que Verônica não conseguiu decifrar. Você não pode fazer isso. Ela se virou para o pai. Não pode simplesmente me entregar a um estranho. Já está feito, Antônio respondeu, um tremor em sua voz. Os papéis estão assinados, suas dívidas assumidas por Leonardo, e em troca... Ele não conseguiu terminar a frase. Em troca, você vem comigo, Leonardo completou. Hoje. O pânico tomou conta de Verônica. Ela correu para seu quarto tentando trancar a porta, mas Leonardo foi mais rápido, seu corpo bloqueando a entrada. Isso não é necessário, ele disse, sua voz suavizando-se ligeiramente. Não pretendo machucá-la. Nunca tocaria em uma mulher contra sua vontade. Então, o que quer comigo? Ela perguntou, lágrimas escorrendo livremente agora. Uma presença, uma imagem. Nada mais, até que você decida oferecer mais. Antônio apareceu atrás de Leonardo, o rosto contorcido em uma máscara de culpa e alívio. É melhor assim, filha. Ele pode dar a você o que eu nunca pude. Uma vida digna. Uma vida comprada. Ela retrucou amargamente. Leonardo consultou seu relógio de pulso, um movimento elegante e estudado. Temos que ir. Pegue apenas o essencial. O resto pode ser substituído. Em estado de choque, Verônica reuniu algumas roupas, suas fotografias da mãe e os poucos livros que considerava tesouros. Todo o tempo, Leonardo permaneceu na porta, observando-a com aquele olhar impenetrável que parecia ver através dela. Quando o homem estendeu a mão para pegar sua pequena mala, seus dedos roçaram os dela por um instante. O contato, embora breve,
enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Verônica, não de desejo, mas de puro medo. Este homem havia comprado sua liberdade com a mesma facilidade com que compraria um de seus restaurantes caros. Na sala, Antônio esperava, já segurando o envelope que Leonardo lhe entregara. Ele tentou abraçar a filha, mas Verônica recuou. "Um dia você vai entender", ele murmurou. "Um dia vai me agradecer." "Nunca", ela respondeu, a palavra saindo como uma promessa fria. Ao sair do apartamento, seguindo Leonardo até o carro luxuoso que esperava na rua, Verônica sentiu que deixava para trás não apenas seu lar miserável, mas também qualquer ilusão sobre o amor de seu pai. Ele a havia vendido para salvar a própria pele. Essa traição queimava mais fundo que qualquer humilhação que pudesse enfrentar na casa de Leonardo. O motorista abriu a porta da Mercedes preta, e Leonardo fez um gesto para que entrasse. Antes de obedecer, Verônica olhou uma última vez para o prédio deteriorado onde havia crescido. Por um segundo, viu o rosto de seu pai na janela, observando-o a partir. Ao entrar no carro, o luxo do couro, o cheiro de novo, o silêncio quase absoluto que isolava o veículo do mundo exterior, tudo era tão estranho quanto a presença do homem que agora sentava-se ao seu lado, mantendo uma distância estudada. "Não chore", Leonardo disse quando o carro começou a se mover. Não era um pedido gentil, mas uma instrução. "O que está feito, está feito. A partir de agora, olhe apenas para a frente." Verônica engoliu as lágrimas, um ódio frio cristalizando-se em seu peito. Ódio por seu pai, por este estranho que a havia comprado, e principalmente por sua própria impotência. "O que exatamente espera de mim?" ela perguntou, fixando o olhar na paisagem do rio que passava pela janela, os contrastes gritantes entre a miséria e o luxo da cidade agora refletidos em sua própria vida. Leonardo a estudou por um momento, seus olhos verdes impossíveis de ler na penumbra do carro. "Aparências, principalmente. Preciso de alguém que me acompanhe em eventos, jantares, reuniões sociais. Alguém que não esteja comprometida com outro, que não tenha escândalos no passado, que possa aprender rapidamente as regras do mundo que vai conhecer. E na cama?" A pergunta saiu mais corajosa do que ela se sentia, um desafio nascido do desespero. Algo mudou na expressão dele. Surpresa, talvez? "Isso não faz parte do nosso acordo. Como disse, nunca tocaria em uma mulher contra sua vontade." Verônica queria acreditar, mas as palavras soavam vazias, vindo de um homem que acabara de comprá-la como uma propriedade. O carro serpenteava agora pela Avenida Atlântica, o mar de Copacabana brilhando sob a luz do luar. Quando pararam em frente a um dos edifícios mais elegantes da orla, Verônica sentiu o peso da realidade se abatendo sobre ela. "Bem-vinda à sua nova casa", Leonardo disse, enquanto o motorista abria a porta. "A partir de agora, você é Verônica Albuquerque, minha noiva oficial." Ele estendeu a mão para ajudá-la a sair, mas Verônica ignorou o gesto, saindo por conta própria. Se tinha que viver nesta gaiola dourada, ao menos manteria o pouco de dignidade que lhe restava. Ao entrar no saguão do prédio, onde o porteiro curvou-se respeitosamente diante de Leonardo, Verônica sentiu o contraste doloroso entre este mundo de mármore e cristal e o apartamento decadente que acabara de deixar. Por um instante, perguntou-se se a vida de luxo poderia compensar a liberdade perdida. O elevador privativo os levou diretamente à cobertura. Quando as portas se abriram, Verônica não pôde conter um suspiro de espanto. Diante dela, um espaço amplo e minimalista se abria para uma vista panorâmica do oceano, o tipo de lugar que ela só havia visto em revistas. "Seu quarto está à direita", Leonardo indicou, observando atentamente sua reação. "Mandei preparar tudo para sua chegada. Amanhã falaremos sobre suas novas responsabilidades." Verônica caminhou até a imensa janela, olhando para a cidade iluminada abaixo. Algum lugar lá embaixo, seu pai provavelmente já gastava o dinheiro da sua venda, afogando em álcool qualquer remorso que pudesse sentir. "Por que eu?" ela finalmente perguntou sem se virar.
Deve haver dezenas de mulheres que dariam tudo para estar no meu lugar. Mulheres já acostumadas com este mundo. Leonardo se aproximou, parando a alguns passos de distância. Na reflexão do vidro, Verônica podia ver seu rosto. Não mais a máscara impassível, mas algo mais complexo, quase vulnerável. Porque você é genuína, ele respondeu após um longo silêncio. Porque, diferente das mulheres deste mundo, você não foi corrompida pela ganância ou pela falsidade. E porque... Ele hesitou, como se pesasse as próximas palavras. Porque quando a vi pela primeira vez, soube que era você. Antes que Verônica pudesse processar o que aquelas palavras significavam, Leonardo se afastou, dirigindo-se a seu próprio quarto. Descanse. Amanhã começaremos sua transformação. Sozinha na sala imensa, Verônica sentiu o peso das lágrimas que havia reprimido. Silenciosamente, deixou-as cair, enquanto a lua se refletia no oceano e nas janelas dos prédios de Copacabana. Estava presa numa gaiola dourada, propriedade de um homem que mal conhecia. Um homem cuja gentileza calculada era talvez mais perigosa que qualquer ameaça direta. Mas enquanto secava as lágrimas, uma pequena centelha de determinação acendeu-se em seu peito. Se este era seu destino agora, encontraria uma maneira de sobreviver. De usar esta oportunidade, por mais sombria que fosse sua origem, para finalmente escapar da vida de privações que conhecera. Afinal, se havia uma coisa que Verônica sabia fazer bem, era sobreviver. O primeiro raio de sol que atravessou as cortinas despertou Verônica de um sono agitado. Por um instante, a cama macia e os lençóis de algodão egípcio a confundiram, até que a memória da noite anterior voltou como uma onda fria. Não estava em seu quarto apertado, mas na cobertura de Leonardo Albuquerque, o homem que a havia comprado de seu próprio pai. Sentou-se na cama, observando o quarto que seria seu. Espaçoso, elegante, decorado em tons de azul e branco que lembravam o oceano visível pela janela panorâmica. Tudo ali exalava luxo discreto, desde o closet vazio à espera de ser preenchido até o banheiro de mármore anexo. Uma prisão bela demais para parecer um cativeiro. Levantou-se e foi até a janela. Lá embaixo, Copacabana despertava. As primeiras pessoas dirigindo-se à praia, os quiosques abrindo, a vida normal que agora parecia tão distante de sua realidade. Uma batida suave na porta a sobressaltou. Senhorita Verônica, uma voz feminina chamou. O senhor Albuquerque pediu que a ajudasse a se preparar para o café da manhã. Uma mulher de meia idade, usando uniforme discreto, esperava do lado de fora. Sou Márcia, a governanta. Ela se apresentou com um sorriso gentil, embora seus olhos traíssem curiosidade. Trouxe algumas roupas que devem servir até irmos às compras. Verônica aceitou o pacote oferecido, desconfiada. Dentro, encontrou peças simples, mas de qualidade infinitamente superior às suas. Uma calça jeans bem cortada, uma blusa de seda, roupas íntimas ainda com etiquetas de grifes que ela nunca poderia ter comprado. O senhor Leonardo está esperando na varanda, Márcia informou. Posso ajudá-la a se arrumar se desejar. Consigo me vestir sozinha, Verônica respondeu, sua independência sendo o único bem que ainda podia reivindicar como seu. Quando finalmente saiu do quarto, seguindo o aroma de café fresco, encontrou Leonardo sentado diante de uma mesa posta na ampla varanda. A vista do mar era de tirar o fôlego, o céu de um azul impossível contrastando com o turquesa das águas. Ele lia o jornal, uma xícara de café ao lado, o sol da manhã iluminando seu perfil austero. Ao vê-la, Leonardo levantou-se. Por um momento fugaz, Verônica vislumbrou algo em seus olhos, surpresa, talvez admiração, antes que a expressão controlada retornasse. Bom dia, ele disse, indicando a cadeira à sua frente. Espero que tenha conseguido descansar. Verônica sentou-se em silêncio, consciente de como a roupa nova se ajustava perfeitamente ao seu corpo, como se tivesse sido feita para ela. As roupas serviram. Leonardo observou, servindo-lhe café. Márcia tem bom olho para tamanhos.
Mais tarde iremos às compras para montar seu novo guarda-roupa. Não preciso de caridade. Verônica respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Um leve sorriso curvou os lábios de Leonardo, o primeiro que ela via. Não é caridade, Verônica. É necessidade. A mulher que aparecerá ao meu lado precisará parecer como se pertencesse ao meu mundo. E eu não pertenço. Ainda não, ele concordou, estudando-a com aquele olhar penetrante. Mas vai aprender rapidamente. O café da manhã transcorreu num silêncio tenso, interrompido apenas pelo som das ondas quebrando na praia abaixo. Verônica forçou-se a comer, embora seu estômago estivesse contraído de ansiedade. O croissant era mais saboroso que qualquer pão que já havia provado, o suco recém-espremido, uma explosão de sabor em sua língua. Pequenos luxos que tornavam sua situação ainda mais surreal. Por que eu? Ela finalmente perguntou, repetindo a pergunta da noite anterior. De todas as mulheres que poderia ter escolhido, Leonardo pousou a xícara, considerando sua resposta. A sociedade do Rio espera coisas específicas de um homem na minha posição. Ele começou, seu tom pragmático. Um dos meus restaurantes será estrelado no Guia Michelin em breve, o primeiro no Brasil. Minha vida pessoal será escrutinada como nunca. Preciso de alguém que represente os valores que construí para minha marca. E que valores seriam esses? Autenticidade, pureza, originalidade. Seus olhos verdes fixaram-se nela. Você tem uma qualidade, Verônica, que é impossível de falsificar. Uma inocência que não foi corrompida por este mundo de aparências. Verônica sentiu o rosto queimar. Você está me dizendo que me comprou porque sou virgem? A pergunta direta pareceu pegá-lo desprevenido. Por um momento, a máscara controlada vacilou, revelando algo quase vulnerável em suas feições habitualmente impassíveis. Sua situação íntima é sua própria, ele respondeu cuidadosamente. O que valorizo é sua autenticidade. Você não finge ser quem não é, não usa máscaras sociais. Isso é raro no mundo em que vivo. E se eu me recusar a participar deste teatro? Leonardo tomou um gole de café antes de responder. O acordo com seu pai está feito. Sua dívida foi perdoada em troca de sua presença aqui. Se escolher sair, não a impedirei. Mas seu pai enfrentará as consequências de seu empréstimo não pago. A menção ao pai reacendeu a raiva que Verônica havia tentado adormecer. Ele me vendeu como se fosse um objeto. Sim, Leonardo concordou, surpreendendo-a. E por isso ele pagará a seu tempo. Algo na voz dele, uma frieza calculada, uma certeza absoluta, fez Verônica estremecer. O que quer dizer? Antônio Costa fez algo imperdoável, Leonardo respondeu. Vendeu a própria filha para salvar sua pele. Acredita que deixarei isso sem consequências? Verônica deveria sentir alívio com a ideia de seu pai pagando pelo que fez, mas uma inesperada onda de proteção a atravessou. Ele é meu pai, apesar de tudo. E isso apenas torna seu crime mais hediondo. Leonardo levantou-se, encerrando a conversa. Temos compromissos hoje. Uma consulta com minha estilista pessoal. E depois um almoço onde você será apresentada a alguns amigos próximos. O resto da manhã passou como um sonho febril. Verônica foi levada em uma limusine à boutique mais exclusiva de Ipanema, onde uma mulher francesa de olhar crítico a mediu, avaliou e finalmente sorriu com aprovação. Ela tem potencial, Leonardo, um diamante bruto. Roupas foram escolhidas, medidas tomadas, tecidos selecionados, tudo sob o olhar atento de Leonardo, que aprovava ou descartava opções com gestos mínimos. Verônica sentiu-se como uma boneca sendo vestida, seu corpo não mais pertencendo a si mesma. No almoço, em um restaurante à beira-mar com vista para o arpoador, ela conheceu o círculo íntimo de Leonardo. Carolina, uma editora de moda de olhar aguçado. Miguel, um arquiteto com sorriso fácil e olhos cautelosos, e Beatriz, uma socialite que mal disfarçava sua curiosidade sobre a nova aquisição de Leonardo. Então você é a misteriosa noiva, Beatriz comentou, examinando Verônica por cima da taça de vinho. Leonardo tem nos mantido curiosos há semanas.
Verônica lançou um olhar surpreso para Leonardo. Semanas? Ele havia planejado isso há tanto tempo? Verônica e eu preferimos privacidade. Leonardo respondeu suavemente, sua mão pousando sobre a dela na mesa. Um gesto de intimidade encenada que enviou um estranho calor pelo braço de Verônica. Onde vocês se conheceram? Perguntou Carolina, seus olhos profissionalmente treinados avaliando o vestido simples que Verônica usava. Antes que pudesse gaguejar uma resposta, Leonardo interveio. Num dos meus restaurantes, ela estava sozinha, lendo um livro. A visão mais refrescante que já vi. A facilidade com que a mentira saiu de seus lábios assustou Verônica. Seria assim que sua história seria reescrita? Uma versão romantizada de uma transação sórdida? De volta à cobertura, após um dia exaustivo de transformação, Verônica encontrou-se sozinha na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Seu reflexo no vidro da porta mostrava uma estranha. Cabelo recém-cortado em camadas suaves, roupas elegantes que nunca poderia ter comprado. Uma versão polida de si mesma que não reconhecia mais. Você se sairá bem. A voz de Leonardo soou atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Tem uma dignidade natural que impressiona. Verônica virou-se para encará-lo. No crepúsculo, com a guarda baixa, ele parecia menos intimidante, quase humano. Por que está fazendo isso? A verdade desta vez. Leonardo se aproximou, parando a seu lado para contemplar o horizonte. Por um longo momento, ficou em silêncio, como se debatendo quanto revelar. Perdi alguém. Ele finalmente disse, a voz baixa. Minha irmã, Elisa, ela tinha sua idade quando morreu. A confissão inesperada deixou Verônica sem palavras. Seu pai me procurou há alguns meses querendo trabalho nos meus restaurantes. Leonardo continuou. Vi como ele falava de você, como um fardo, um problema. A maneira como descrevia sua virtude, sua dedicação, como se fossem defeitos a serem corrigidos. Seu maxilar enrijeceu com raiva contida. Reconheci o tipo de homem que ele é. O tipo que destrói tudo o que toca. Como meu pai destruiu sua irmã. Verônica arriscou, juntando as peças. Leonardo virou-se para ela, surpresa em seus olhos geralmente inexpressivos. Você é perspicaz. Não seu pai especificamente, mas um homem como ele. Um jogador, um bebedor que vendeu minha irmã para pagar dívidas. Ela não sobreviveu ao que fizeram com ela. O horror da revelação atingiu Verônica como um soco. Então isso é vingança? Você está repetindo o que aconteceu com sua irmã? Não! A veemência da negação a assustou. Estou impedindo que aconteça novamente. Os homens a quem seu pai deve dinheiro não são como eu, Verônica. Eles não teriam comprado sua companhia. Teriam tomado tudo de você, até não sobrar nada. A realização do perigo que havia escapado fez Verônica tremer. Então devo agradecer por ser comprada por você em vez deles? Não espero gratidão, Leonardo respondeu, sua voz suavizando-se. Apenas compreensão de que, apesar das aparências, não sou seu inimigo. Pela primeira vez desde que havia sido levada à cobertura, Verônica permitiu-se olhar realmente para o homem à sua frente. Não o bilionário frio, não o comprador de sua liberdade, mas um homem marcado por sua própria dor, carregando fantasmas que ela apenas começava a vislumbrar. O que acontecerá agora? Ela perguntou. Você aparecerá como minha noiva. Aprenderá os códigos deste mundo. Estará protegida pelo meu nome e influência. Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. E quando chegar o momento, quando estiver preparada, terá a escolha que minha irmã nunca teve. Que escolha? Ficar ou partir, com recursos suficientes para nunca mais depender de ninguém. A oferta pendurou-se entre eles, inesperada e perturbadora. Não era liberdade imediata, mas a promessa dela, mais do que Verônica jamais esperara desde o momento em que entrou naquele carro. E, enquanto isso, sua voz saiu mais suave do que pretendia. Enquanto isso, aprenderemos a conviver. Leonardo respondeu, uma vulnerabilidade rara em seu tom. Talvez até a confiar um no outro. Quando ele se afastou,
deixando-a sozinha com seus pensamentos, Verônica permaneceu na varanda, observando as primeiras estrelas surgirem no céu do rio. A cidade brilhava abaixo, tão próxima e tão distante quanto sua antiga vida. Naquela noite, deitada na cama luxuosa que ainda não sentia como sua, Verônica refletiu sobre o homem complexo com quem seu destino estava agora entrelaçado. Um homem movido por fantasmas do passado, por uma perda que espelhava o destino que ela mesma poderia ter tido. Leonardo Albuquerque não era o monstro que ela imaginara, nem o salvador que fingia ser para seus amigos. Era algo mais complexo. Um homem quebrado tentando consertar o mundo da única maneira que conhecia, mesmo que seus métodos fossem questionáveis. E enquanto o sono finalmente a envolvia, Verônica percebeu que, pela primeira vez em anos, não temia o amanhã. Estava em uma gaiola, sim, mas uma que oferecia proteção enquanto aprendia a voar novamente. E talvez, apenas talvez, o homem que havia comprado sua liberdade fosse o mesmo que eventualmente a devolveria. Não como uma mercadoria trocada, mas como um presente livremente dado. As semanas seguintes transcorreram em um ritmo vertiginoso, transformando Verônica mais rapidamente do que ela jamais imaginara possível. Cada manhã trazia uma nova lição, como segurar adequadamente uma taça de champanhe, como reconhecer talheres em um jantar formal, como identificar o tom exato de uma conversa social e respondê-la com a combinação certa de inteligência e discrição. Leonardo revelou-se um professor exigente, mas surpreendentemente paciente. Observava cada progresso de Verônica com aquele olhar intenso que ela começava a decifrar. Não era frieza como inicialmente pensara, mas uma contenção rigorosa, como se temesse revelar demais de si mesmo. Esta noite é importante, Leonardo informou enquanto tomavam café da manhã na varanda. Agora um ritual diário que Verônica secretamente apreciava. O jantar de gala da Associação dos Restaurateurs. Será sua primeira aparição oficial como minha noiva. Verônica sentiu o estômago apertar. Apesar das lições, da roupa nova, do cabelo perfeitamente cortado e do discreto conjunto de joias que agora encontrava-se sobre sua penteadeira, ainda se sentia uma impostora. E se eu falhar? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Leonardo levantou os olhos do jornal, aquele raro meio sorriso suavizando suas feições. Você não vai falhar. Tem mais instinto para este mundo do que imagina. A confiança em sua voz surpreendeu Verônica. Havia algo no modo como Leonardo a observava, não como um projeto ou uma aquisição, mas com uma espécie de admiração contida que a desconcertava cada vez mais. Horas mais tarde, parada diante do espelho em seu quarto, Verônica mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. O vestido azul noite, desenhado especialmente para ela, destacava a elegância natural de seu corpo. Os sapelos Louboutin, as joias discretas, mas indiscutivelmente caras, o penteado que emoldurava seu rosto, cada elemento cuidadosamente escolhido para projetá-la no mundo que agora deveria habitar. A batida suave na porta anunciou Leonardo. Quando ele entrou, Verônica notou algo mudar em seu olhar. Um lampejo de algo que parecia quase reverência. Você está... Ele hesitou procurando a palavra certa. Deslumbrante. Um calor inesperado subiu pelo pescoço de Verônica. O elogio, entregue com sinceridade inusitada, desarranjou sua armadura de desconfiança. Obrigada. Ela respondeu suavemente. Ainda me sinto uma fraude. A única fraude nesta história sou eu, Leonardo disse, aproximando-se para ajustar delicadamente o colar em seu pescoço. O toque de seus dedos na pele dela, embora breve, deixou um rastro de calor. Pretendendo que você veio até mim por escolha, não por necessidade. A honestidade crua da confissão silenciou qualquer resposta que Verônica pudesse ter. Este não era o homem frio e calculista que a havia comprado semanas atrás. Ou talvez fosse, mas havia camadas nele que apenas agora começava a vislumbrar. O salão do Copacabana Palace resplandecia com cristais e as silhuetas elegantes da elite carioca quando Verônica e Leonardo chegaram.
Todas as cabeças pareciam virar em sua direção, olhares curiosos avaliando a misteriosa noiva do famoso empresário. Respire, Leonardo sussurrou, sua mão pousando suavemente na base de suas costas. Você nasceu para isto. O toque, embora projetado para tranquilizá-la, enviou um arrepio pela espinha de Verônica. Estava se tornando cada vez mais difícil ignorar a eletricidade que parecia despertar sempre que ele a tocava. A noite desenrolou-se como uma dança cuidadosamente coreografada. Leonardo a guiava de grupo em grupo, apresentando-a a figuras influentes do mundo gastronômico e social do Rio. Verônica surpreendeu-se com sua própria desenvoltura, as lições aprendidas fluindo naturalmente enquanto navegava conversas sobre arte, viagens e tendências culinárias. Ela é absolutamente encantadora, Leonardo, comentou um chefe francês renomado, beijando a mão de Verônica com um floreio teatral. Onde a manteve escondida todo este tempo? Não a escondi. Leonardo respondeu, seu braço deslizando possessivamente pela cintura dela. Apenas esperava o momento perfeito para apresentá-la ao mundo. A facilidade com que ele sustentava a mentira deveria perturbá-la, mas havia algo em seu tom, uma sinceridade subjacente, que fez Verônica se perguntar se já não estava começando a acreditar em sua própria ficção. Mais tarde, enquanto dançavam sob os lustres resplandecentes, corpos próximos, movendo-se em perfeita sincronia, Verônica percebeu que não estava mais fingindo. O prazer que sentia nesses braços, na proximidade deste homem complexo e misterioso, era genuíno demais para ser negado. Você me surpreende, Leonardo murmurou, seus lábios perigosamente próximos de sua orelha. Cada dia, em 1000 pequenas formas. Como? Sua voz saiu pouco mais que um sussurro. Sua adaptabilidade, sua graça natural, a maneira como vê através das máscaras sociais. Seus olhos, normalmente tão controlados, brilhavam com algo que parecia admiração genuína. É como se este mundo sempre tivesse sido seu por direito, apenas esperando que o reclamasse. As palavras tocaram algo profundo em Verônica, um desejo quase esquecido de pertencer, de ser valorizada, de ser vista não como a filha do alcoólatra, mas como uma mulher digna de atenção e respeito. Talvez eu esteja apenas encenando bem meu papel, ela respondeu, tentando manter a distância emocional que sabia ser necessária. Leonardo sorriu, aquele sorriso raro que transformava seu rosto austero em algo quase dolorosamente belo. Não. Há coisas que não podem ser ensinadas ou fingidas. Você tem um dom natural para isto, para brilhar. Quando a música terminou, ele não a soltou imediatamente, seus olhos fixos nos dela como se procurasse algo precioso escondido em suas profundezas. A noite avançava, e Verônica começou a notar uma mudança sutil na interação deles. Cada toque parecia permanecer um segundo a mais. Cada olhar carregava um peso novo. Cada palavra sussurrada entre eles parecia vibrar com significados não ditos. Estou orgulhoso de você, Leonardo confessou quando finalmente entraram na limusine para voltar à cobertura. Conquistou todos esta noite. Verônica sentiu um calor inundar seu peito. Orgulho era uma emoção com a qual tinha pouca familiaridade. Seu pai nunca demonstrara orgulho por suas conquistas, por pequenas que fossem. Ouvir isso agora, deste homem cuja aprovação inexplicavelmente começava a importar, despertou um contentamento que não conseguia reprimir. Incluindo você? A pergunta escapou sem que pudesse filtrá-la, mais ousada do que pretendia. Leonardo virou-se para ela, a luz noturna da cidade desenhando sombras em seu perfil forte. Por um momento, pareceu genuinamente surpreso pela pergunta. Especialmente eu, respondeu finalmente, sua voz mais baixa, mais íntima. Embora suspeite que você tenha me conquistado no momento em que resistiu à situação inaceitável em que a coloquei. A honestidade da confissão silenciou Verônica. Era a primeira vez que ele reconhecia abertamente a natureza problemática de seu arranjo.
Não uma justificativa, mas um reconhecimento e talvez um pedido silencioso de perdão. Voltaram para a cobertura envolvidos em um silêncio carregado de possibilidades não exploradas. Na sala ampla, com a cidade iluminada como um tapete de estrelas abaixo deles, ambos pareciam relutantes em encerrar a noite. Um último drink? Leonardo ofereceu, dirigindo-se ao bar elegante no canto da sala. Por favor, Verônica concordou, removendo os sapatos que, apesar de deslumbrantes, haviam torturado seus pés ao longo da noite. Leonardo serviu 2 taças de vinho tinto, entregando uma a ela antes de se sentar no sofá, a uma distância respeitosa. Agora, longe dos olhares da sociedade, o silêncio entre eles pulsava com perguntas não feitas. Você nunca me contou como começou, Verônica disse finalmente, girando delicadamente a taça entre os dedos. Seus restaurantes, seu império. A pergunta pareceu surpreendê-lo, como se poucos se interessassem pelo homem além da fachada do empresário bem-sucedido. Comecei como lavador de pratos, ele respondeu após um momento. Depois da morte de Elisa, precisava canalizar minha raiva em algo produtivo. Um chefe italiano me tomou sob sua tutela. Ensinou-me não apenas a cozinhar, mas a transformar dor em criação. A imagem de Leonardo jovem, trabalhando em uma cozinha quente, canalizando seu luto para algo belo, tocou Verônica de maneira inesperada. Você ainda cozinha? Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. É meu refúgio. Quando o mundo fica opressivo demais, volto para as panelas. Nunca o vi cozinhar aqui. Nunca me pediu. O comentário simples pairou entre eles, carregado de implicações, que havia partes dele que ela não conhecia, que ele compartilharia se apenas perguntasse, que este arranjo poderia ser mais do que uma transação comercial disfarçada. Então estou pedindo agora, Verônica disse suavemente. Leonardo a estudou por um longo momento, como se avaliando a sinceridade do pedido. Então, colocando a taça na mesa, levantou-se e estendeu a mão. Venha. Verônica permitiu que ele a guiasse até a cozinha ampla e profissional, raramente usada desde que chegara. Leonardo removeu o paletó, dobrou as mangas da camisa branca, expondo antebraços fortes marcados por antigas cicatrizes de queimaduras, batalhas honrosas da profissão. Havia algo intensamente íntimo em observá-lo mover-se pela cozinha, selecionando ingredientes, manipulando facas com precisão quase cirúrgica, transformando simples itens em algo que prometia ser extraordinário. Este Leonardo, concentrado e apaixonado, era fascinante de uma maneira que o homem de negócios contido nunca poderia ser. Espaguete alle vongole, ele anunciou, colocando diante dela um prato perfeitamente harmonizado. O primeiro prato que aprendi a fazer verdadeiramente bem. O aroma era celestial, e quando Verônica provou, fechou os olhos involuntariamente, saboreando a perfeição da simplicidade. É incrível, ela suspirou. Quando reabriu os olhos, encontrou Leonardo observando-a com uma intensidade que roubou seu fôlego. O momento estendeu-se entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Há algo que preciso lhe mostrar, ele disse abruptamente, quebrando o feitiço. Sem explicação adicional, guiou-a até seu escritório, um cômodo onde ela nunca havia entrado antes. O espaço, assim como o restante da cobertura, era elegante e minimalista, dominado por uma mesa de madeira escura diante de uma janela panorâmica. Leonardo sentou-se ao computador, digitando rapidamente antes de virar a tela para que Verônica pudesse ver. Na tela, reconheceu imediatamente seu pai. A imagem mostrava Antônio saindo de um prédio de apartamentos simples mas digno, bem diferente do lugar decadente onde haviam vivido. O que é isso? Verônica perguntou, o coração acelerando. Seu pai está sóbrio há 2 semanas, Leonardo respondeu, sua voz cuidadosamente neutra. Matriculado em um programa de reabilitação. O apartamento é pequeno, mas limpo. Tem um emprego como porteiro em um prédio em Botafogo. A informação atingiu Verônica como um soco. Você fez isso? Por quê? Leonardo hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Inicialmente planejei destruí-lo. Fazer com que perdesse tudo como merecia.
mas percebi que isso não ajudaria você a cicatrizar. Então esta é sua vingança? Transformá-lo em um homem melhor? Havia confusão em sua voz, não raiva. Não é vingança, é redenção. A chance que minha irmã nunca pôde oferecer ao homem que a vendeu. Seus olhos encontraram os dela, incomumente vulneráveis. Mas se preferir que eu siga o plano original? Não. Verônica interrompeu, surpresa pela certeza em sua voz. Não quero que ele seja destruído. Quero que seja melhor. Que entenda o que fez. Leonardo assentiu, como se a resposta confirmasse algo que já suspeitava sobre ela. Ele pede para vê-la, quando estiver pronta. As emoções agitaram-se dentro dela. Raiva, mágoa, um desejo tímido de reconciliação que nunca havia reconhecido. Não sei se algum dia estarei pronta, ela confessou. Não há pressa, Leonardo respondeu, sua mão cobrindo hesitantemente a dela. Algumas feridas levam tempo para curar. O toque era quente, reconfortante, e Verônica não o afastou. Havia algo novo crescendo entre eles, não a atração física que sempre estivera presente, mas uma compreensão mais profunda, um reconhecimento mútuo de dores compartilhadas e caminhos para a cura. Por que se importa? Ela perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Por que se importa com o que acontece comigo, com meu pai, com qualquer coisa além do papel que devo desempenhar? Leonardo olhou para suas mãos unidas, como se a resposta pudesse ser encontrada ali. Porque quando a vi pela primeira vez, pensei apenas em salvar alguém como não pude salvar minha irmã. Mas agora... Agora? Verônica incentivou, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Agora quero sua felicidade por razões inteiramente egoístas, ele confessou, finalmente encontrando seus olhos. Porque sua alegria tornou-se essencial para a minha. O mundo pareceu pausar em torno deles, um momento carregado de possibilidades. Lentamente, hesitantemente, Leonardo inclinou-se para a frente. Verônica poderia ter recuado, poderia ter lembrado a si mesma das circunstâncias que a trouxeram ali, mas em vez disso, encontrou-se movendo-se em sua direção. Seus lábios se encontraram com suavidade surpreendente. Um beijo gentil, quase reverente, tão diferente da paixão que ela havia imaginado que ele possuía. As mãos de Leonardo permaneceram à distância, apenas seus lábios conectando-os, dando-lhe todo o espaço para recuar. Mas Verônica não recuou. Em vez disso, sua mão encontrou o caminho até o rosto dele, dedos traçando a linha forte de sua mandíbula, enquanto o beijo aprofundava-se, transformando-se em algo mais urgente, mais honesto que qualquer palavra trocada entre eles. Quando finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, uma nova compreensão pairava entre eles. Isso não fazia parte do acordo, não era a encenação, não era o papel que ela havia sido comprada para desempenhar. Era algo inteiramente deles, imperfeito, complicado, nascido de circunstâncias impossíveis, mas inegavelmente real. Isso muda tudo, Leonardo murmurou, sua testa apoiada contra a dela. Sim, Verônica concordou, surpreendendo a si mesma com a serenidade em sua voz. Mas talvez seja hora de algo mudar. Naquela noite ela dormiu em sua própria cama, sozinha, mas com a certeza de que os muros cuidadosamente construídos entre eles começavam a desmoronar. A gaiola dourada que havia temido estava, lenta, mas seguramente, transformando-se em algo diferente. Não um cativeiro, mas um abrigo, onde ambos, de maneiras distintas e inesperadas, poderiam finalmente começar a curar. O beijo mudou tudo e nada ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, Verônica percebeu uma transformação sutil na dinâmica entre eles. Olhares que permaneciam um pouco mais, toques casuais que enviavam eletricidade por sua pele, conversas que se estendiam noite adentro, revelando camadas de Leonardo que ele raramente mostrava ao mundo. Ainda assim, ele mantinha uma distância respeitosa, como se temesse pressionar demais, rápido demais. O arranjo original, ela como noiva de fachada, continuava oficialmente,
Mas agora pairava entre eles a pergunta não formulada. Poderia esta encenação transformar-se em algo verdadeiro? Numa manhã de domingo, enquanto tomavam café na varanda, Leonardo a surpreendeu com uma proposta inesperada. Gostaria de visitar seu pai hoje, ele disse, observando-a cuidadosamente sobre a borda da xícara. Se estiver pronta. Verônica sentiu o coração acelerar. 3 meses haviam se passado desde que fora levada à cobertura. 3 meses sem qualquer contato com o homem que a vendera como mercadoria. Por que agora? Ela perguntou, ajustando o guardanapo no colo para disfarçar o tremor de suas mãos. Porque acredito que ele tem algo importante a dizer, Leonardo respondeu. E porque sua cura não estará completa enquanto este capítulo permanecer aberto. Verônica considerou a sugestão, sentindo uma mistura contraditória de emoções, raiva, medo e uma curiosidade relutante sobre o homem que seu pai havia se tornado sob a tutela de Leonardo. Você estará comigo? A pergunta saiu mais vulnerável do que pretendia. Leonardo cobriu sua mão com a dele. Se quiser. Ou posso esperar no carro. A escolha é sua. A escolha. Esta simples frase que Leonardo vinha usando cada vez mais era um bálsamo para seu espírito. Depois de uma vida inteira tendo escolhas feitas por ela, cada decisão que podia tomar, por menor que fosse, representava uma recuperação de sua autonomia. Quero que venha comigo, ela decidiu finalmente, mas preciso falar com ele sozinha. Leonardo assentiu, aquele sorriso raro e genuíno suavizando suas feições. Assim será. O apartamento onde Antônio agora vivia ficava em um prédio modesto, mas bem conservado em Botafogo. Nada luxuoso, mas infinitamente melhor que o lugar decadente onde Verônica havia crescido. Enquanto subiam de elevador, ela sentiu a mão de Leonardo buscar a sua, um gesto silencioso de apoio que apreciou mais do que poderia expressar. Estarei esperando, se precisar de mim, ele disse quando pararam diante da porta. Verônica assentiu, respirando fundo antes de tocar a campainha. O homem que abriu a porta era simultaneamente familiar e um estranho. Antônio estava mais magro, o rosto antes inchado pelo álcool agora mais definido. Os olhos, anteriormente turvos e evasivos, estavam claros e apreensivos. Verônica, ele sussurrou, como se mal acreditasse que ela estava ali. Você veio. Sim, ela respondeu simplesmente, entrando no apartamento pequeno, mas surpreendentemente limpo e organizado. Leonardo trocou um olhar significativo com Antônio antes de retirar-se para o corredor, fechando a porta para dar-lhes privacidade. Um silêncio tenso pairou entre pai e filha. Verônica observou o ambiente. Alguns móveis simples, uma estante com livros, seu pai lendo, e na parede emoldurada, uma fotografia antiga que reconheceu imediatamente. Ela e a mãe, sorridentes, num raro dia feliz no parque. Você guardou, ela comentou, surpresa genuína em sua voz. Sempre guardei, Antônio respondeu, indicando o sofá para que se sentassem. Mesmo nos piores dias, era tudo que me restava de vocês duas. Verônica sentou-se rigidamente, mantendo distância. Por que fez aquilo, pai? A pergunta que a atormentara por meses finalmente emergiu. Antônio baixou a cabeça, o peso da culpa visível em seus ombros curvados. Não há justificativa, ele disse, a voz rouca. Eu estava afundado em dívidas, ameaçado de morte e completamente perdido no álcool. Quando Leonardo apareceu, ele engoliu em seco. Achei que estava te dando uma saída, uma vida melhor. Mas a verdade é que estava salvando minha própria pele, usando você como moeda de troca. Foi imperdoável. A honestidade crua da confissão a pegou desprevenida. Verônica esperava desculpas, justificativas, não este reconhecimento direto da terrível verdade. Como pôde vender sua própria filha? Ela insistiu, necessitando entender. Porque havia me tornado um monstro, Antônio respondeu, olhando-a nos olhos pela primeira vez. Depois que sua mãe morreu, comecei a beber para não sentir a dor. Então veio o jogo, as dívidas. Eu me perdi completamente.
Você se tornou um fardo, um lembrete constante de tudo que eu havia arruinado. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. Não estou pedindo perdão, Verônica. Sei que não mereço. Só quero que saiba que estou tentando mudar, ser alguém digno de ao menos pronunciar seu nome. Algo quebrou dentro de Verônica, não de raiva, mas como se uma represa de emoções contidas finalmente cedesse. Lágrimas que havia reprimido desde aquela noite finalmente vieram, não de autocomiseração, mas de luto pelo relacionamento que poderiam ter tido, pelo pai que ele poderia ter sido. Leonardo poderia ter me destruído. Antônio continuou, seu olhar desviando-se para a janela. Em vez disso, ele me deu uma chance que não merecia. Emprego, este lugar, a reabilitação. Disse que fazia isso por você, não por mim. A revelação não surpreendeu Verônica. Nos últimos meses, vinha descobrindo a profundidade da compaixão de Leonardo, cuidadosamente escondida sob sua fachada fria e controlada. Você está sóbrio agora, ela observou, não uma pergunta. 92 dias, Antônio confirmou, um leve orgulho transparecendo em sua voz. Um dia de cada vez, como dizem nas reuniões. Ainda é difícil, mas, pela primeira vez em anos, posso me olhar no espelho sem odiar o que vejo. O silêncio caiu entre eles novamente, mas menos tenso desta vez, como se algo houvesse sido liberado. Não sei se posso perdoar, Verônica finalmente disse. Não ainda. Eu entendo. Antônio assentiu resignado. Não esperava nada diferente. Mas, ela continuou surpreendendo a si mesma, posso tentar conhecer este novo homem que você está tentando se tornar. Com o tempo. A esperança que iluminou os olhos de seu pai foi tão genuína, tão vulnerável, que Verônica sentiu algo dentro dela amolecer. Não perdão, ainda não, mas talvez o começo de um caminho em direção à cura. Quando finalmente saiu do apartamento, encontrou Leonardo esperando pacientemente no corredor. Um olhar em seu rosto foi suficiente para que ele entendesse o impacto emocional do encontro. Sem palavras, envolveu-a em seus braços, permitindo que ela derramasse as lágrimas restantes contra seu peito. Você foi corajosa, ele murmurou contra seus cabelos. Obrigada, ela sussurrou, não apenas por hoje, mas por tudo que fez por ele. Não precisava ter feito isso. Leonardo afastou-se ligeiramente, erguendo o queixo dela para que seus olhares se encontrassem. Fiz por você, para que tivesse escolha, perdoar ou não, mas que fosse sua decisão, não uma imposta pelas circunstâncias. Algo mudou no olhar de Verônica enquanto absorvia estas palavras. O homem que inicialmente havia tomado sua escolha, agora dedicava-se a restaurá-la, a garantir que ela tivesse o poder de determinar seu próprio destino. No caminho de volta à cobertura, Leonardo dirigiu pela orla, parando inesperadamente em um ponto com vista para o arpoador. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons dramáticos de laranja e rosa. Vamos caminhar, ele sugeriu, estendendo a mão. A praia estava surpreendentemente tranquila para um domingo, como se o universo houvesse conspirado para dar-lhes este momento de privacidade. Caminharam de mãos dadas até as rochas, o barulho das ondas criando uma trilha sonora perfeita para o turbilhão de emoções dentro de Verônica. Quando a trouxe para minha casa, Leonardo começou, sua voz quase absorvida pelo som do mar. Tinha um propósito claro: salvar uma jovem do destino de minha irmã e punir um homem que, em minha mente, representava todos os que destruíram a vida dela. Verônica observou seu perfil recortado contra o céu em chamas, esperando pacientemente que continuasse. Não previa o que aconteceria depois, ele prosseguiu, voltando-se para encará-la. Não podia imaginar como você mudaria tudo, meus planos, minha visão, minha própria vida. Leonardo, por favor, ele a interrompeu gentilmente. Preciso dizer isto. Tomou as duas mãos dela nas suas, seus olhos verdes inusualmente abertos, vulneráveis. Nosso começo foi errado, fundamentalmente errado. Comprei sua presença como se fosse possível possuir outro ser humano.
Justifiquei para mim mesmo que estava salvando-a, mas a verdade é que queria controlar a situação, controlar você, como não pude controlar o que aconteceu com Elisa. A honestidade brutal da confissão silenciou qualquer resposta que Verônica pudesse ter. Mas então, ele continuou, sua voz suavizando-se. Você resistiu. Não se quebrou. Não se rendeu. E em vez de me irritar, isso me fascinou. A cada dia via você florescer. Não por causa do que fiz, mas apesar disso. E lentamente, comecei a entender que o que sentia já não era proteção ou responsabilidade, mas algo inteiramente diferente. Um trêmulo sorriso tocou os lábios de Leonardo enquanto soltava uma de suas mãos apenas para alcançar dentro do bolso do paletó. Quando seus dedos emergiram, seguravam um pequeno anel de diamante solitário, elegante, deslumbrante em sua simplicidade. Este não é o anel de noivado que mostrei ao mundo, ele disse. Aquele era uma peça escolhida por seu valor, um símbolo de status. Este escolhi, pensando apenas em você, no que você significa para mim. O coração de Verônica acelerou, enquanto a compreensão do momento a atingia. Estou pedindo, não ordenando, Leonardo continuou, ajoelhando-se na areia, indiferente ao fato de que arruinava um terno que provavelmente custava mais que todos os pertences que Verônica já possuíra. Pedindo que seja minha esposa. Não porque foi comprada ou porque precisa de mim, mas porque escolhe isto. Porque contra todas as probabilidades, contra todo o bom senso, talvez tenha encontrado em seu coração um lugar para mim. Como encontrei em meu coração um lugar que só você pode preencher. Lágrimas embaçaram a visão de Verônica, mas essas eram diferentes das derramadas no apartamento de seu pai. Eram lágrimas de um tipo de alegria que nunca imaginou possível, nascida das circunstâncias mais improváveis. Você nem precisa responder agora, Leonardo acrescentou rapidamente. Entendo que nosso passado complica tudo, que talvez precise de tempo. Sim, Verônica interrompeu, um sorriso abrindo-se em meio às lágrimas. Leonardo congelou, uma expressão de assombro substituindo sua habitual compostura. Sim? Sim, ela repetiu com mais firmeza. Não porque preciso ou porque devo, mas porque escolho. Porque em meio a toda esta loucura, encontrei alguém que vê além das minhas circunstâncias. Alguém que me deu escolha quando tudo me havia sido tirado. Com dedos trêmulos, o poderoso Leonardo Albuquerque. Trêmulo. Ele deslizou o anel em seu dedo. Perfeito, como se tivesse sido criado especificamente para ela. Ao levantar-se, puxou-a para seus braços, seu beijo cheio de promessas e uma alegria que parecia transformá-lo completamente. Os meses seguintes transformaram-se em um turbilhão de preparativos. Desta vez, o casamento não seria uma fachada, não uma peça teatral para a sociedade, mas uma celebração verdadeira de algo que havia começado da maneira mais improvável. Surpreendentemente, foi Verônica quem sugeriu que a cerimônia fosse na prestigiosa Capela Nossa Senhora de Copacabana, a apenas alguns quarteirões da cobertura. Quero poder ver o lugar da janela de nosso quarto, ela explicou, e lembrar daquele dia todos os dias. Leonardo concordou, seu olhar suavizando-se de uma maneira que reservava apenas para ela. Tudo o que desejar. O vestido, um Valentino exclusivo que fluía como água ao redor de seu corpo, foi escolhido em uma viagem especial a Paris. As flores, orquídeas brancas e rosas cor de champanhe, foram importadas da Holanda. Cada detalhe era luxuoso, perfeito. Mas o que mais importava para Verônica era a autenticidade que agora sustentava tudo. Na manhã do casamento, um leve bater na porta de seu quarto na suíte de hotel onde passara a noite, Leonardo insistira na tradição de não vê-la antes da cerimônia, a surpreendeu. Ao abrir, encontrou seu pai, elegante em um terno claramente novo, nervoso como um colegial. Posso entrar? Antônio perguntou hesitante. Nos últimos meses, haviam reconstruído cuidadosamente algum tipo de relacionamento. Não o que tinham antes. Isso estava perdido para sempre. Mas algo novo, baseado em verdade e na pessoa que Antônio estava tentando se tornar.
Claro, Verônica concordou, abrindo espaço. Não esperava vê-lo até a igreja. Precisava falar com você primeiro, ele disse, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Isto pertencia à sua mãe. Ela teria querido que você o tivesse hoje. Quando Verônica abriu a caixa, encontrou um delicado bracelete de pérolas. Lembrava-se vagamente dele nas poucas fotografias que tinha da mãe. Achei que havia vendido tudo, ela sussurrou, tocando as pérolas com reverência. Quase tudo, Antônio admitiu, a vergonha ainda presente em sua voz. Mas isso, nunca consegui me desfazer disso. Com cuidado, ele ajudou-a a prender o bracelete no pulso. Sei que não mereço, ele disse, a voz embargada. Mas seria uma honra levar minha filha ao altar hoje. Verônica estudou o homem diante dela. Não mais o monstro que a vendera, nem o pai que havia falhado com ela por tantos anos, mas um homem tentando redimir-se, consciente de que algumas coisas não podiam ser desfeitas, apenas reconstruídas de forma diferente. Eu gostaria disso, ela respondeu suavemente. A igreja estava repleta das figuras mais proeminentes da sociedade carioca. Mas para Verônica, tudo se reduzia ao momento em que as portas se abriram e ela viu Leonardo esperando no altar. Seus olhos, geralmente tão controlados, brilhavam com emoção não disfarçada ao vê-la. Com Antônio ao seu lado, ela caminhou lentamente pelo corredor. Quando chegaram ao altar, seu pai, com lágrimas não contidas, colocou sua mão na de Leonardo, não como uma transferência de propriedade, mas como um gesto de confiança, de esperança para o futuro. Os votos, escritos por eles mesmos, falavam de redenção, de segundas chances, de um amor nascido das circunstâncias mais improváveis. Quando Leonardo deslizou a aliança em seu dedo, ao lado do anel de noivado que agora carregava significado real, Verônica sentiu que completava uma jornada que nunca poderia ter previsto. Eu te amo. Leonardo sussurrou enquanto selavam sua união com um beijo que prometia muito mais que qualquer contrato jamais poderia. E quando deixaram a igreja sob uma chuva de pétalas, Verônica soube que não era mais uma mulher comprada, não era uma noiva de fachada, mas uma parceira escolhida, por ela mesma e pelo homem que, contra todas as probabilidades, havia encontrado o caminho até seu coração. A lua de mel foi um mês de pura magia. 2 semanas em uma vila particular nas Maldivas, onde o oceano cristalino se estendia até o horizonte como um sonho líquido, seguidas por mais 2 semanas explorando as ruínas antigas e paisagens deslumbrantes da Grécia. Para Verônica, cada momento parecia um milagre. Acordar nos braços de Leonardo, o sol tropical aquecendo sua pele, mergulhar em águas tão claras que podiam ver peixes coloridos nadando entre seus corpos entrelaçados, jantar sob as estrelas com conversas que se estendiam até a madrugada. Mas o verdadeiro milagre era a transformação de Leonardo. Longe das pressões de seus negócios, longe da sociedade que exigia sua máscara de frieza calculada, ele finalmente se permitia ser simplesmente um homem apaixonado. Ria com abandono, compartilhava histórias de sua infância que nunca havia contado a ninguém, e contemplava Verônica com um tipo de reverência que ainda a fazia corar. Nunca imaginei que poderia ser assim, ele confessou uma noite, traçando o contorno de seu ombro nu enquanto observavam o céu estrelado da Santorini. Ser feliz sem reservas, sem medo de perder tudo a qualquer momento. Verônica virou-se para encará-lo, a luz da lua desenhando sombras suaves em seu rosto agora relaxado. O que você temia perder? Leonardo considerou a pergunta, seus dedos continuando o caminho delicado pelo braço dela. O controle, principalmente. Após perder Elisa, construí minha vida inteira ao redor da ideia de que se controlasse tudo e todos, nunca mais seria pego desprevenido pela dor. E agora? Ela perguntou suavemente. Um sorriso genuíno, ainda raro, mas cada vez mais frequente, iluminou seu rosto. Agora entendo que o verdadeiro milagre está justamente em deixar-se ser vulnerável, em entregar-se a algo que não pode ser controlado ou comprado. O amor, Verônica completou. O amor,
ele concordou, puxando-a para mais perto. Algo que tentei comprar e acabei ganhando gratuitamente. O retorno ao rio marcou o início de uma nova fase. A cobertura, antes apenas um símbolo de seu cativeiro dourado, transformou-se genuinamente em um lar. Verônica decorou-a com toques pessoais. Fotografias de sua lua de mel, livros que amava, pequenas obras de arte de artistas emergentes que descobria em suas explorações pela cidade. Leonardo, por sua vez, surpreendeu a todos ao reduzir seu ritmo de trabalho, delegando responsabilidades que antes insistia em manter sob seu controle absoluto. Suas noites agora pertenciam a Verônica, jantares preparados por ele na cozinha que antes raramente usava, longas conversas na varanda observando o sol se pôr sobre Copacabana, e noites de amor que continuavam a aprofundar a conexão entre eles. Foi numa dessas noites, 4 meses após o casamento, que Verônica percebeu algo diferente em seu corpo. Uma sensação de cansaço que persistia mesmo após uma noite bem dormida, uma sensibilidade nos seios que nunca havia experimentado e um atraso que inicialmente atribuiu ao estresse das mudanças em sua vida. Quando finalmente fez o teste, suas mãos tremiam tanto que quase o derrubou. 2 minutos de espera que pareceram uma eternidade. E então, positivo. Estava grávida. Naquela noite, preparou um jantar especial, colocando ao lado do prato de Leonardo um pequeno embrulho. Observou com o coração acelerado enquanto ele, intrigado, desfazia o laço delicado e encontrava um par minúsculo de sapatinhos de bebê brancos. Verônica. Sua voz saiu estrangulada, os olhos arregalados de surpresa enquanto levantava o olhar para ela. Vamos ter um bebê, ela confirmou, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Leonardo levantou-se tão abruptamente que a cadeira quase caiu, contornando a mesa para puxá-la para seus braços. Um bebê, ele repetiu, como se a palavra fosse uma oração. Nosso bebê. A alegria em seu rosto era tão pura, tão completa, que Verônica sentiu lágrimas escaparem de seus olhos. Este homem, que uma vez havia sido tão controlado e distante, agora transbordava de emoção diante da perspectiva de se tornar pai. Você está feliz? Ela perguntou, embora a resposta fosse óbvia. Feliz não começa a descrever, ele respondeu, ajoelhando-se diante dela para colocar as mãos gentilmente sobre sua barriga ainda plana. Você me deu muito mais do que jamais pensei merecer. Seu perdão, seu amor e agora isso, uma família. As semanas seguintes foram de pura antecipação. Leonardo transformou-se no marido mais atencioso que se poderia imaginar, monitorando sua alimentação com a precisão de um chefe obcecado, insistindo para que descansasse mais do que o necessário, lendo compulsivamente todos os livros sobre gravidez que conseguia encontrar. A primeira ultrassonografia, entretanto, trouxe a maior surpresa de todas. Parabéns, anunciou a obstetra com um sorriso enquanto girava a tela do monitor para que pudessem ver melhor. São gêmeos. Gêmeos? Leonardo repetiu, sua voz subindo uma oitava em surpresa. Sim, e pelo que posso ver são fraternos, um menino e uma menina. A médica apontou para as 2 pequenas formas na tela, 2 vidas que haviam criado juntos. No caminho de volta para casa, Leonardo dirigia com um cuidado exagerado, como se carregasse o tesouro mais precioso do mundo. E de certa forma, era exatamente isso. Sua mão constantemente buscava a de Verônica, como se precisasse da confirmação tátil de que tudo aquilo era real. 2 bebês, ele murmurava, ainda incrédulo. 2, um menino e uma menina. Verônica observava seu perfil, maravilhada com a transformação do homem que conhecera há pouco mais de um ano. Onde antes havia contenção rígida, agora existia uma abertura emocional que poucos, além dela, tinham o privilégio de testemunhar. Estou assustada, ela confessou. Nem sei como ser mãe de um bebê, quanto mais de 2. Leonardo sorriu, apertando sua mão. Aprendemos juntos, como temos feito com tudo mais. À medida que a gravidez avançava, a barriga de Verônica crescia impressionantemente, abrigando as 2 vidas que já eram tão amadas. Leonardo transformou um dos quartos da cobertura
em um quarto de bebê digno de um conto de fadas. Paredes pintadas com um mural de floresta encantada, móveis feitos à mão por artesãos locais, 2 pequenas camas que pareciam tronos minúsculos para os príncipes que estavam por vir. Durante esse tempo, a relação com Antônio continuou a evoluir cautelosamente. Ainda havia feridas profundas, mas o homem que agora visitava a cobertura regularmente era quase irreconhecível do pai alcoólatra que Verônica conhecera. Sóbrio há mais de 1 ano, Antônio havia encontrado propósito ajudando outros dependentes a encontrar o caminho para a recuperação. "Vou ser avô", ele disse certa tarde, a voz embargada enquanto Verônica permitia que sentisse os bebês chutando. "Algo que nunca pensei merecer." "As pessoas podem mudar", ela respondeu suavemente. "Você é a prova disso." Antônio levantou o olhar, a gratidão em seus olhos dizendo mais que qualquer palavra poderia. "É uma segunda chance que devo a você e a Leonardo. Prometo que serei o melhor avô que esses bebês poderiam ter." Leonardo, que observava a cena da porta, aproximou-se silenciosamente. "Acredito nisso", ele disse, surpreendendo Antônio com seu apoio. "As pessoas merecem a chance de se redimir." Os últimos meses de gravidez foram desafiadores. Carregar gêmeos exigia muito do corpo de Verônica, e no 7º mês, o médico recomendou repouso absoluto. Leonardo reorganizou completamente sua vida, transferindo virtualmente sua sede de operações para a cobertura para estar sempre por perto. "Você não precisa fazer isso", Verônica protestou fracamente, embora secretamente adorasse tê-lo tão presente. "Sim, preciso", ele respondeu simplesmente. "Vocês 3 são minha prioridade agora." Quando finalmente chegou o momento do parto, 3 semanas antes do previsto, Leonardo se manteve surpreendentemente calmo, ao menos externamente. Dentro do quarto de hospital, segurou a mão de Verônica durante cada contração, sussurrando palavras de encorajamento, sendo a rocha que ela precisava durante as longas horas de trabalho de parto. "Você consegue", ele repetia. "Você é a mulher mais forte que já conheci." Quando o primeiro bebê finalmente chegou, o menino com um poderoso choro que anunciava sua presença ao mundo, Leonardo ficou paralisado de admiração. E quando, 20 minutos depois, a menina se juntou a seu irmão, lágrimas corriam livremente pelo rosto do homem que uma vez fora conhecido por sua impassibilidade. "Eles são perfeitos", ele sussurrou, segurando a filha recém-nascida com uma delicadeza que parecia impossível para suas mãos grandes e fortes. "Como a mãe deles." "Como vamos chamá-los?" Verônica perguntou, exausta, mas radiante de felicidade, enquanto embalava o filho nos braços. Leonardo olhou para os bebês, então para a mulher que havia transformado sua vida de maneiras que nunca poderia ter imaginado. "Gabriel", ele disse indicando o menino, "por aquele que traz boas notícias." "E ela?" Verônica perguntou, olhando para a menina de cabelos escuros como os do pai. Leonardo hesitou, um brilho de emoção em seus olhos. "O que acha de Elisa? Em memória de minha irmã." Lágrimas frescas encheram os olhos de Verônica. "É perfeito. Gabriel e Elisa, nossos pequenos milagres." Os primeiros meses com os gêmeos foram uma montanha-russa de emoções. Noites sem dormir, a constante preocupação de novos pais, a alegria indescritível de cada sorriso, cada pequena conquista. Leonardo surpreendeu a todos, especialmente a si mesmo, com sua adaptação natural à paternidade. O poderoso empresário não hesitava em trocar fraldas, preparar mamadeiras nas primeiras horas da madrugada, ou embalar os bebês cantando suavemente canções de ninar de sua própria infância. Em um domingo ensolarado, quando os gêmeos tinham 6 meses, a família reuniu-se na varanda da cobertura. Antônio havia chegado trazendo pequenos brinquedos educativos para os netos, os quais já o reconheciam com sorrisos de gengiva. Verônica observava a cena com o coração cheio. Seu pai, agora uma presença positiva em sua vida. Seu marido, brincando no tapete com os gêmeos, e ela mesma, tão transformada da jovem assustada que havia sido trazida à força para esta mesma cobertura apenas 2 anos antes. "No que está pensando?"
Leonardo perguntou, notando seu olhar contemplativo enquanto se juntava a ela no sofá, Gabriel adormecido em seus braços. Em como a vida dá voltas, ela respondeu, ajustando Elisa, que mamava sonolentamente em seu peito. Há 2 anos, se alguém me dissesse que estaria aqui, assim, com você, com eles. Ela balançou a cabeça, ainda maravilhada com a improbabilidade de tudo. Leonardo estendeu o braço livre para tocar sua mão. Às vezes, os começos mais difíceis levam aos destinos mais belos. Antônio, observando-os do outro lado da sala, levantou-se discretamente. Vou fazer um café, ele disse, dando-lhes um momento de privacidade. Quando ficaram sozinhos, Leonardo olhou profundamente nos olhos de Verônica. Você sabe o que hoje representa, não é? Verônica assentiu, emoção apertando sua garganta. Exatamente 2 anos desde aquela noite, desde que você me trouxe para cá. 2 anos desde que cometi o erro mais terrível e a melhor decisão da minha vida, tudo ao mesmo tempo. Ele completou, sua voz baixa para não acordar Gabriel. Eu trouxe você aqui pensando que a estava salvando, mas a verdade é que você me salvou, de mim mesmo, da pessoa amarga e vazia que eu havia me tornado. Salvamos um ao outro. Verônica corrigiu suavemente. E agora temos eles para salvar também, para mostrar um mundo diferente daquele que conhecemos. Leonardo olhou para o filho adormecido em seus braços, para a filha que começava a adormecer no peito da mãe. Prometo a vocês 3, ele disse com voz embargada, que farei tudo ao meu alcance para que nunca conheçam o tipo de dor que seus pais conheceram, para que saibam apenas amor, segurança e a certeza de que são infinitamente preciosos. Naquela noite, com os gêmeos finalmente adormecidos em seus berços, Verônica e Leonardo permaneceram na varanda, contemplando as luzes da cidade que se espalhavam abaixo deles como um tapete de estrelas. O ar estava perfumado com o cheiro do mar, e uma brisa suave agitava os cabelos de Verônica enquanto ela se aconchegava nos braços do marido. Você está feliz? Leonardo perguntou, beijando suavemente o topo de sua cabeça. A pergunta que havia se tornado um ritual entre eles. Um lembrete constante do que realmente importava. Mais do que jamais pensei ser possível, ela respondeu, erguendo o rosto para encontrar seus lábios. E enquanto o beijo aprofundava-se, carregando promessas de uma noite de paixão depois que as crianças estavam seguramente adormecidas, Verônica sentiu uma certeza absoluta se instalar em seu coração. Esta era sua vida agora, não uma gaiola dourada, mas um lar verdadeiro. Não como uma mulher vendida, mas como uma parceira escolhida, amada, valorizada por quem era, não pelo que representava. A jornada havia sido improvável, começando da pior maneira possível, mas o destino, ou talvez algo mais profundo, mais intencional, havia transformado aquele terrível começo em uma história de redenção. De seu pai, encontrando o caminho de volta da escuridão do vício. De Leonardo, aprendendo a abrir seu coração após anos de isolamento autoimposto. E dela própria, descobrindo uma força interior que nunca soubera possuir. E agora seus filhos, Gabriel e Elisa, carregavam os frutos dessa transformação, herdeiros não apenas da fortuna de Leonardo, mas de uma história que lhe seria contada um dia. Uma história sobre como seus pais, vindos de mundos completamente diferentes, encontraram-se nas circunstâncias mais improváveis e escolheram transformar o que poderia ter sido apenas uma transação sórdida em um amor verdadeiro. Eu te amo. Leonardo sussurrou contra seus lábios. Hoje, amanhã e todos os dias que vierem. Eu também te amo. Verônica respondeu, seu coração pleno, sua alma em paz. Por escolha, não por obrigação. Por amor, não por contrato. E enquanto as estrelas brilhavam sobre eles, testemunhas silenciosas de sua jornada extraordinária, Verônica soube que havia finalmente encontrado o lugar onde pertencia. Não na cobertura luxuosa, não na vida de riqueza, mas nos braços deste homem, no amor de seus filhos, na família que haviam construído juntos. Esta era sua história. Não um conto de fadas tradicional, certamente,
mas uma história de amor verdadeiro mesmo assim. Uma que começara nas sombras mais escuras, mas encontrara seu caminho até a luz mais brilhante. Uma história que continuaria a ser escrita a cada dia, a cada sorriso de seus filhos, a cada momento compartilhado com o homem que havia entrado em sua vida como um comprador, mas permanecido como seu verdadeiro amor. Se você se emocionou com essa história maravilhosa, deixe seu gostei, se inscreva no canal e comente aqui o que achou desse romance. E não esquece de escrever seu nome e a cidade de onde está assistindo. Quem sabe eu mando um abraço especial para você no próximo vídeo? Porque por aqui, cada final é só o começo de algo maior. Que você tenha um dia abençoado.